Condicionais em Python. As condicionais são formas de mudar o curso padrão do nosso programa. Nós já percebemos que o programa é executado sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quando nós colocamos condicionais, nós podemos modificar esse fluxo, fazendo com que a próxima linha talvez não seja executada e possa ser gerado um pulo para a execução de uma linha mais à frente. Imagine que nós queremos viajar saindo da cidade A e queira passar para a cidade B, C e depois chegar à cidade E. Isso seria uma execução normal de um programa, linha a linha, de modo sequencial, sem pular nenhuma etapa. Agora imagine que há duas formas de chegar à cidade E, a tradicional e uma alternativa, passando pela cidade D. Bem, quando eu chegar na cidade C, eu posso decidir se sigo para a cidade E ou se vou para a cidade D. Essa situação é chamada de condicional e serve para decidir, com base em algum valor, quais serão as próximas ações ou linhas que serão executadas no nosso código. Vamos fazer uma analogia com aquele desenho e códigos. Esse seria o trajeto tradicional, mas poderia faltar gasolina. Então, precisaríamos passar na cidade D, a única que possui um posto para abastecer. Então, eu começo com gasolina no nível 10, perco 2, perco mais 2, agora eu tenho 6, perco mais 4, e então tenho 2, e precisaria de 3 para chegar até a cidade E. Esse é o problema aqui. Ok, as condicionais no Python são realizadas com a palavra if, de se. Se algo acontecer, então faça isso. Dentro dessas condicionais, nós podemos fazer análises de valores através dos operadores relacionais, maior, menor ou igual, maior ou igual ou diferente. Por exemplo, se a gasolina for menor ou igual a zero, faça algo. O if é sempre finalizado com dois pontos e o conteúdo que será executado depois que essa ação for verificada e for verdadeira, tem que estar indentado. Vou mostrar mais a seguir. Veja nesse trecho, onde eu tenho gasolina igual a gasolina menos 3. Nesse caso, eu já estaria com saldo negativo da minha gasolina. Então, se gasolina for menor do que zero, cidade D. Essa verificação, gasolina menor que zero, será verdadeira, porque a minha gasolina já está no negativo. Então, eu passo para a cidade D. Veja que o print dentro desse if está indentado, está recuado. Essa é a grande sacada do Python. Nós não utilizamos chaves para delimitar o corpo de uma condicional. Nós apenas indentamos. Lógico que esse exemplo foge à realidade, porque um carro não pode estar com a gasolina negativa. Mas essa é uma maneira didática de tentar lhe mostrar como utilizar condicionais. Foco na indentação desse trecho. Se gasolina menos 3 for menor do que zero, ou seja, agora eu não mais fiz a subtração para depois verificar. Eu já verifico fazendo essa subtração. Gasolina menos 3 é menor do que zero, ou seja, tenho gasolina para ir para a cidade E. Se isso for verdadeiro, ou seja, for menor do que zero, menor ou igual a zero, então eu perco 2 pontinhos de gasolina, vou para a cidade D e abasteço com mais 10 pontinhos de gasolina. Existe um trecho após esse if que não está indentado, que é gasolina igual a gasolina menos 3, justamente a minha ida para a cidade E. Bem, esse trecho não está mais dentro da condicional, não está mais dentro do if. O que determina se o trecho está dentro ou fora é justamente a indentação. Então, atenção na indentação. Ok, então o if ele pode ser construído dessa forma, através dessa sintaxe aqui. E aqui no meio nós colocamos sempre
um operador relacional ou operadores lógicos, que a gente vai ver mais à frente. Mas basicamente eu vou usar aqui o operador igual, que ele verifica se um valor é igual ao outro. Se for, ele vai retornar verdadeiro. Toda vez que esse resultado dessa verificação for verdadeiro, ou seja, for true, vai ser executado todo o trecho de código dentro dessa condicional. Então, por exemplo, dentro do if. Aqui, tá? Se eu quiser tirar do if, ou seja, colocar algo fora do if, eu tenho que tirar a indentação. Tá? Okay. Fora do if. Como eu estou colocando aqui um true, então isso aqui vai ser executado apenas essa linha aqui. Vai ser executada essa linha de dentro e depois essa linha de fora. Vamos ver. Ok. Dentro do if, fora do if. Se eu quiser que essa linha aqui não seja executada, então essa condição tem que ser falsa. Vou executar. Ok? Só apareceu fora do if, porque aqui foi falso. Bem, mas a gente não coloca esses valores true e false. A gente sempre faz alguma comparação, como eu falei. Então, o número, por exemplo, igual a 10. Se número é uma variável que equivale a 10, então isso vai ser verdadeiro, porque eu estou falando número é igual a 10, sim, então dentro do if foi executado. Né? Se número passa a ser 11, por exemplo, então aí a gente vai ter apenas a execução fora do if, porque essa comparação aqui retornou falso. Então, toda vez que essas comparações dentro do if pode ter uma ou mais resultarem em positivo, a gente vai ter a execução do trecho dentro do if. Caso contrário, ele vai pular esse trecho e seguir com a execução, no caso aqui da linha 4. Linha 1, verifica a linha 2. Se for verdade, linha 3. Se não for verdade, já pula para a linha 4. Imagine agora que se eu for para a cidade D, eu devo seguir para a F e não mais para a E. Com a seguinte estrutura do código, isso não ocorre e ele sempre vai para E. Foi o que eu acabei de explicar. Para resolver isso, vamos ao nosso próximo elemento das condicionais. Caso seja preciso colocar instruções que devem ocorrer se e somente se a condicional for falsa, usamos a palavra-chave else, que é o senão. Se algo acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo. Veja nesse exemplo. O else está no mesmo nível do if. Os blocos que estão dentro do else estão também indentados. O else finaliza a sua palavra com 2 pontos, assim como o if também. O que ocorre aqui é que esse trecho dentro do else, gasolina igual a gasolina menos 3, print cidade é, só será executado se e somente se gasolina menos 3 for menor do que 0. Continuando com o nosso exemplo, nós vimos que sempre essa linha aqui ela é executada, independente do resultado dessa condicional. Mas às vezes nós temos problemas em que eu tenho que executar um trecho, no caso a linha 3, para um acontecimento e caso isso não aconteça, eu preciso executar uma segunda linha. Então, nesse caso, eu utilizo o else, né? Ou seja, se o if não ocorrer, eu quero que ocorra o else. Se o if ocorrer, eu não quero que ocorra o else. Nesse caso aqui, só vai ser executado uma das duas linhas, ou a 3 ou a 5. E tudo isso vai depender da condição. Neste caso aqui, qual é a linha que vai ser exibida? Exatamente, a linha 5 será exibida, o else, porque número é 11, e eu estou perguntando aqui se número é igual a 10. Não, número não é igual a 10, número é 11. Então, vai pular essa linha aqui, porque isso aqui retornou falso, vai pular e vai executar o else, o senão. Olha lá, vamos ver. Lá, fora do else. Então, fora do if. Então, a tradução aqui seria o seguinte: se o número for igual a 10, exiba esse print. Se não, exiba esse print. Vamos fazer um teste aqui com número igual a 10. Opa, então apareceu agora só dentro do if, não apareceu mais a execução
fora do if. Então, essa é a funcionalidade do else. Ele sempre vai ser executado se e somente se essa condição anterior for falsa. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.